Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia, por tua unção fresca que está caindo sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje é um dia profético. Um dia que vai nortear os próximos meses da nossa vida, o ano. E eu te dou graças, Santo Espírito de Deus, por expressão vocal. Pelo Senhor me instruindo e me capacitando a trazer ao coração dos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor comunicou comigo. Obrigada, Espírito Santo, por clareza, por tua palavra acertando o alvo, por tua unção e tua palavra caindo num bom solo, que é o nosso coração. E eu concordo com a tua palavra, Senhor, que diz que tua palavra não volta para ti vazia, mas ela prospera em nossa vida para tudo aquilo que ela for designada. Muito obrigada, Senhor. Hoje é um dia de, não só hoje, mas estamos aqui para te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso reconhecimento. Queridos, que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Oh, Pai, obrigada. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós somos alegres. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, queridos. Graça e paz. Bom dia, gente. Muito obrigada. Glória a Deus. Você pode sentar. Pastor Janduí, muito obrigada por estar nesse momento profético. Eu já recebi tanto. Uau! Sabe, tem uma frase que diz que há décadas que nada acontece, mas tem um dia que acontece décadas. Diga comigo, é hoje. Quem está pronto para 10 em 1? Eita, glória a Deus. Então, vocês estão em casa nova, fiquei encantada, né? Quando eu vim aqui ainda estava em construção. E, gente, olha, quando você está num ambiente como esse, congregando, debaixo dessa unção, você sabe que a unção que está aqui, ela invade a tua casa, né? E se você está numa casa nova e liberou sementes para essa casa nova, se prepara, porque tem casa nova chegando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. Quem está pronto aqui? Sabe, a unção que está aqui, a Bíblia diz que a unção é como um óleo precioso que desce. E sabe, a unção dessa casa nova vai invadir a sua vida, os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho. Amém? E, gente, eu quero começar. Hoje é um dia de gratidão a Deus, né? Pelo trabalho e pela capacitação de Deus em nossas vidas. A gente não tem como retribuir ao Senhor tudo o que Ele tem feito, né? E um dia, Jesus perguntou para Pedro, porque cobraram um imposto, um tributo indevido, inclusive. E Jesus pergunta para Pedro, de quem cobra os reis da terra impostos? Aos filhos ou aos estrangeiros? E Pedro disse, aos estrangeiros. Jesus disse, logo os filhos são isentos. Mas, e aí eu quero começar lendo com você essa passagem em Mateus, no capítulo 17, no verso 27. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Mateus 17, 27. Algo que Jesus disse. Ele disse, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Interessante, o que é que Pedro sabia fazer? Pescar. Isso era o trabalho de Pedro. Deus nunca nos fez para sermos preguiçosos, infrutíferos, não é? E Pedro tinha uma profissão, ele era pescador. E Jesus, na hora que a necessidade se apresenta, Jesus disse para Pedro, Pedro, vá pescar. Era tudo que ele sabia fazer. Mas é interessante, queridos, é que o resultado do que Pedro sabia fazer não era natural. Você vai pescar e você vai achar um peixe, e na boca do peixe vai ter ouro. Deixa eu te dizer, você vai trabalhar, mas o resultado não vai ser natural.
Enquanto os pescadores pegam peixe, você pega um peixe com um extra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ei, você vai trabalhar, mas o resultado não pode ser natural. O resultado é sobrenatural. De fato, nós somos sobrenaturais. Diga, eu sou sobrenatural. Queridos, existe em nós uma inspiração para prosperar. Existe em nós uma inspiração para nossos resultados serem diferentes. Nós não podemos viver aqui na terra se conformando com um resultado normal e natural igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Você precisa ter consciência do que você carrega. E a gente sabe que o trabalho, né, não foi um resultado do pecado do homem, não. Desde o início, Deus disse para Adão, cultive e guarde. Deus deu a ele para fazer alguma coisa. Diga, eu não nasci para ser um preguiçoso. Aleluia, você entende isso? Mas sabe de uma coisa? O que foi que chegou depois do pecado? O esforço. Aí as coisas fluíam no Éden para Adão. Imagine, você acordar e tudo fluindo, conspirando em teu favor. O que o pecado fez? Simplesmente, depois do pecado, Deus olha para Adão e diz assim, agora do suor do seu rosto você vai tirar da terra o seu sustento. Então, o que chegou, queridos, foi o esforço. O que o pecado trouxe por homem foi o esforço para comer, que antes não existia, existia o trabalho. Mas esse esforço veio com o pecado. Mas sabe de uma coisa, queridos, hoje é dia de boas novas. A Bíblia diz que a terra começou a criar cardos e arbrolhos, espinhos, né, para dificultar a vida do homem. Mas lá em Mateus, quando Jesus foi para a cruz, sabe o que foi colocado na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. Aquilo estava simbolizando mesmo o esforço que o pecado trouxe para o homem tirar da terra o seu sustento. Mas na hora que aqueles espinhos, que eles entraram na carne de Jesus e o sangue espirrou, eu vou te dizer, a terra foi redimida. A terra foi redimida. O sangue de Jesus redimiu. Se você já aceitou esse sacrifício, eu quero te dizer, você foi redimido de todo o esforço. Você não foi redimido de trabalhar, mas você pode trabalhar e o resultado será sobrenatural, porque a terra onde você pisar, a planta do seu pé, ei, deixa eu te dizer, resultados sobrenaturais na sua vida. Hoje é um dia profético. E vai recebendo aí, amém? Agora o que eu gosto desse texto é quando Jesus diz, você vai pegar esse resultado, Pedro, e vai entregar e vai pagar por mim e por ti. Eu gosto de Jesus porque ele se colocou logo na frente. O negócio é o seguinte, rapaz, tu vai suprir a minha necessidade e a tua. Aleluia. Como o pastor Janduí falou aqui, debaixo da inspiração, o que vai chegar na sua mão, querido, não é só para você. Aleluia. A não ser que você queira fazer uma carreira solo, eu não recomendo. Porque nós temos uma parceria com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. E Pedro simplesmente, quando Jesus disse isso, né? Uma palavra foi liberada. Meu Deus do céu. Uma palavra foi liberada. E sabe, quando há uma palavra liberada e uma oferta oferecida, a colheita sempre é sobrenatural. Diga, quando uma palavra é liberada e uma oferta é oferecida, o resultado não pode ser natural. Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui. Esse dia vai ser uma virada de chave na sua vida, nos seus negócios. Aleluia, aleluia, amém? E sabe, toda semente, queridos, precisa de um destino profético. Oh, glória a Deus. E tudo que chega às suas mãos tem uma capacidade de se multiplicar. Tudo que chega nas suas mãos é uma chance que Deus te dá. Hoje você vai ter uma grande chance. Hoje é aquele dia, sabe? A grande oportunidade da minha vida de 2025 se apresenta hoje diante de você, né? E aí, eu estava lembrando, na hora que o pastor Janduí estava falando, que a mãe de Sansão, ela era estéril, ela não poderia de jeito nenhum gerar, né? Se multiplicar. E o anjo do Senhor, apareceu para ela e disse assim, olha,
vai nascer um de você, e já foi dizendo as características, né? Ele será um nazireu, e foi falando. E quando a mãe de Sansão foi falar para o pai de Sansão, que é Manoá, olha, eu recebi uma visita de um anjo, e ele disse que eu vou gerar. Eu gosto da atitude de Manoá. Ele disse assim, se tem uma palavra profética, vamos oferecer um sacrifício. Aleluia. Vamos matar um cabrito. Queridos, na antiga aliança o povo tinha essa consciência de saber honrar o que era liberado profeticamente. E aí eles vão oferecer um sacrifício, depois você lê essa história, tá bom? Eu não vou me deter nela agora, eu só quero citar para você. Mas ele disse, vamos oferecer um sacrifício, vamos matar um cabrito. E a história conta que enquanto aquele cabrito era queimado e aquela fumaça subia, disse que o anjo do Senhor, você sabe que quando a Bíblia fala o anjo, está se referindo à presença do senhorio de Jesus mesmo, né? E aí disse que o anjo do Senhor se envolveu naquela fumaça e subiu com aquela oferta. Veja, oferta não pode ser algo natural. Meu Deus do céu. E quando o anjo se envolve naquela fumaça que chega diante do trono de Deus, a Bíblia diz assim, e Deus se ouve com eles maravilhosamente. Eu não sei se você está preparado, mas Deus vai se envolver com o teu trabalho maravilhosamente. Ei, Deus vai se envolver com os teus negócios maravilhosamente. Ei, o que for oferecido aqui hoje, sabe aquilo que vai subir, meu Deus do céu. Rapaz, eu estou animada. Amém? E em Cristo, queridos, Deus criou um caminho para nos abençoar. Sabe? Nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Desde Deuteronômio que vem, Deus vem falando e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Tem uma versão que eu descobri que é bem interessante. Ele não diz e virão sobre ti e te alcançarão. Ele diz e virão sobre ti e te atropelará. Todas essas bênçãos. Uau! Quem está pronto para ser atropelado aqui? Pelas bênçãos de Deus, não é? E sabe de uma coisa, mas também, a Bíblia fala em Deuteronômio, o Senhor falando, não digas no seu coração, a minha força, né, e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, porque é Deus que te dá força para adquirir riqueza. Queridos, nunca caia nesse ledo engano de achar que você é tão bem sucedido financeiramente porque você é tão bonito, tão esforçado, né, tão cheiroso, você estuda tanto. Eu vou te dizer, não é você. Porque até para você levantar da cama, você só levanta porque Deus libera vida. Porque no dia que não tiver nem o oxigênio, eu quero ver se você é sabido. Vocês estão entendendo isso? Ou a gente transfere a honra e a glória para Ele, queridos, ou o que a gente está fazendo mesmo? Aleluia. Né? E isso, hoje é um dia da gente reconhecer o Senhor em nossa vida, né? Abra a sua Bíblia, por favor, comigo em Eclesiastes, no capítulo 11. E se ouve maravilhosamente no meio deles. Essa palavra está gritando dentro de mim. E o Senhor se ouve maravilhosamente. Esteja pronto. Nós estamos num tempo muito profético e nós precisamos aprender a viver debaixo da inspiração profética, do inspiracional, né? Eclesiastes capítulo 11, ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Sabe aquele efeito bumerangue, tudo que vai e volta? Diga comigo, tudo que vai e volta. Sabe que eles... Imagine você, deixa eu te dar um exemplo. Você já imaginou você jogando tênis com o próprio Deus? E você joga para ele uma bola de tênis e ele rebate para você, e quando chega nas suas mãos é uma bola de futebol? Você nunca vai liberar algo para Deus para Ele liberar a mesma coisa para você. Nunca. Aí você joga a bola de futebol para ele te joga uma bola de basquete. Não tem limite.
Meu Deus! Aí ele está dizendo, lança. E o que eu gosto aqui de pão, eu lembro muito da viúva de Sarepta. Porque, queridos, aquela mulher, ela só tinha uma única refeição. E chega o profeta lá, porque Deus ordenou, não foi o diabo que mandou. Foi Deus que ordenou. E Deus disse, eu já ordenei uma viúva para te alimentar. Agora, na época, queridos, existia palácios. É tanto que Acabe estava procurando Elias nos palácios. Por quê? Porque sabia que eram os reis que tinham condições de alimentar outro homem. Aí Deus manda Elias ir para a casa de uma viúva, porque lá Acabe não ia encontrar ela. Jamais Acabe ia buscar. Deixa eu te dizer, Deus confunde o inimigo de um jeito. Onde pensa que vai te encontrar, Deus disse, mas não é aqui que eu tenho a provisão, é ali. Ei, querido, deixa eu te dizer, aquilo que fizer sentido para você não é de Deus. Deus não faz sentido para o teu raciocínio. Deus não faz sentido para a tua cabeça. Deus não faz sentido. Às vezes eu já vi pessoas pregando e perguntando, faz sentido para você? Se fizer, não é Deus. As coisas de Deus não faz sentido. Na fé a conta não fecha. Meu Deus. Aleluia, aleluia. E chega lá e a mulher diz, eu só tenho um pão, e tem mais, é para mim e para o meu filho. Querida, eu vou te dizer, toque no meu pão, no do meu filho é outro negócio. Sim ou não, mães? E de repente aquela mulher decide lançar o pão. Diga comigo, o pão. Oh, meu Deus do céu. Todas as vezes que você orar, Deus vai te dar uma chance. O que você faz com ela determina o teu futuro. Diga, eu vou ter uma chance hoje. Meu Deus do céu. E é muito interessante que, se eu fosse aquela mulher, eu ia perguntar para o Senhor. Porque ela devia estar orando, né? Quando Deus falou com ela. Oh, vou mandar um homem aí para você alimentar. Eu acho que ela estava orando, Senhor, é a última refeição, e agora? Aí Deus manda um homem e eu fico imaginando ela perguntando, Senhor, qual foi a parte da minha oração que o Senhor não entendeu? Aleluia! Mas aí, simplesmente, a gente não pode encaixotar Deus no nosso sistema. Nós nos encaixamos no sistema de Deus. Amém? E semente, querido, ela sempre, a semente que você tem, pode não ter o poder de alterar a vida da pessoa que está recebendo, mas tem o poder de alterar a tua vida. Vocês estão entendendo isso? Porque aquele pão não alterou a vida de Elias, mas alterou a vida dela. Talvez você olhe para a sua semente e diga, mas o que é isso? Para o reino de Deus. Ei, Deus está te dando uma chance de alterar a tua vida. Glória a Deus por isso. Não é? E a gente, às vezes, fica presa a coisas que nos impedem de andar em fé. Né? E aquilo que faz sentido para nós, a fé perde o emprego. Porque se você for andar naquilo que faz sentido para você, a fé não vai ter pelo que trabalhar. Porque quando Deus fala conosco, querido, sempre uma palavra profética, ela desencadeia em nós uma ousadia que só a fé pode explicar. Amém? E a gente vê isso exatamente, essa lei, né, do tudo que vai e volta. E no verso 2 desse capítulo de Eclesiastes 11, ele diz assim, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Gente, o povo que está aí fora não está esperando dias melhores não, e nem pode, porque não vai vir, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, sabe? A Bíblia está dizendo que a gente pode até não saber o que está para acontecer, mas ele disse, olha, começa a repartir. Em outras palavras, se garanta. Porque se você estiver pronto a repartir, você está garantido, independente do que vai acontecer. Meu Deus do céu. Deus está te dando uma chance de dizer, se blinde. Ei, a igreja não vai ser pega de surpresa, não. Nós temos o Espírito Santo e nós andamos um passo adiante do diabo. É o diabo planejando uma coisa e Deus dizendo, se garanta hoje. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Olha para teu irmão e diz assim, se garante. Não é?
Aleluia, o que é que vai me preservar? Quando a Bíblia diz, você não sabe o que está por vir, o que é que vai me preservar? Diga, minha semeadura. Rapaz, eu vou te dizer, está para cair uma grande chuva do Espírito. Está para cair uma grande chuva do Espírito. Mas só se alegra com chuva quem tem semente. Porque quem não tem, e não se preocupa com a semente dos outros não, porque a chuva vai cair sobre a tua semente. Aleluia. Queridos, de que serve uma chuva sem semente? É só aguaceiro. Mas quando a gente tem semente, você diz assim, eu me alegro com essa chuva que está para cair. Tem algo para acontecer, a gente não sabe explicar, mas a gente sabe porque sabe. Que tem algo grande para acontecer com a igreja nesses últimos dias. Você já percebeu? Você percebe isso pelo Espírito? Você diz assim, eu não sei explicar. Mas que tem algo grande vindo por aí, tem. Uau! E Deus a cria, simplesmente inspira um homem, não é? Para nos reunir num dia como esse, que você teria o direito de estar em qualquer outro lugar descansando com a sua família e era lícito. Mas lá não ia ter assunção disponível. Meu Deus, para blindar você do seu futuro, do que está para acontecer. E Deus te preservar dentro daquilo que Ele tem para nós. Amém? E no verso 6 ele diz assim, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, ele está dizendo assim, olha, não fica de braços cruzados, né? De repente, hoje você recebe a colheita de uma semente que você plantou o ano passado, mas amanhã você vai precisar de uma semeadura e você não sabe qual é a semente. Hoje você tem coisas para colher que você não sabe qual foi a semente que você lançou. O negócio é se garantir, sabe? Não deixa de semear, porque você precisa de semeadura todo dia. E você não sabe se hoje vai chegar a combinação de duas, ou de uma, ou de outra, mas uma coisa é certa, se tem semente, tem colheita. Aleluia, isso a gente não pode, né, questionar, porque Deus sempre nos responde, né? Quando a gente tem a oportunidade de lançar uma semente, de uma resposta do céu. O céu é reativo. Você age, Deus reage. Diga comigo, eu ajo, Deus reage. E gente, olha, na questão do trabalho, vamos supor, você tem um negócio empresarial e você vai contratar alguém para trabalhar com você. E geralmente não é todo mundo que tem chance. As pessoas sempre determinam, né? Olha, eu quero alguém que tenha experiência nisso, tenha tantos anos de experiência, saiba disso, saiba daquilo, né? E você vai eliminando os candidatos, nem todos têm chance. Mas você sabe que no reino de Deus todo mundo tem chance. Deus dá chance a todo mundo. Quem lembra da parábola dos talentos? Que Deus saiu distribuindo conforme a capacidade de cada um. Eu vou te dizer uma coisa, você não vai perder a oportunidade hoje. Porque dentro da tua capacidade, Deus vai te dar uma chance. Dentro da tua capacidade, Deus vai te dar uma chance. Amém? E a gente vê Deus confirmando isso na vida de Moisés. Quando Moisés subiu para receber instruções da parte de Deus, aí Deus diz assim para Moisés, não é? Depois de 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites, eu acho que Deus poderia ter falado com Moisés tantas outras coisas, não é? Porque às vezes a gente pensa que um assunto desse não é espiritual, e eu vou te dizer, é espiritual sim. E Deus vai conversar com Moisés a respeito disso, depois de 40 dias de jejum e de oração, e Deus diz, Moisés, vai lá e fala com o povo que me traga ofertas. Isso está em Êxodo 25, só que Êxodo 24, no finalzinho já está exatamente falando do jejum de Moisés, e Deus falando com ele, me traga ofertas. Oh, querido, será que isso não é espiritual? Porque um homem passar 40 dias de jejum e oração e Deus falar com ele sobre a oferta, se isso não for espiritual, nada mais é. Aleluia. Aleluia.
E Deus diz, olha, fala com os homens que me tragam ofertas voluntárias, de cujo coração o houver para isso, e dele recebereis a oferta de ouro, de prata, de bronze, de linho fino, de púrpura, ou seja, todas as categorias. Deus disse, quem está na categoria ouro, traga ouro, quem está na categoria prata, traga prata, mas se você está na categoria de trazer púrpura, traga púrpura, eu te dou, estou dando a oportunidade, estou te dando uma chance no nível que você está, você só não pode deixar de trazer. O linho fino, eu não sei qual é. Agora, querido, deixa eu te falar algo. Não rebaixa a tua categoria. Se você for ouro, não venha para prata. Ei, mas se você for prata, estique a tua fé e vai para o ouro hoje. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não se rebaixa, porque às vezes o povo rebaixa a categoria. Eu posso até dar isso, mas eu vou liberar isso. Não se rebaixa não, querido. Pelo contrário, deixa a fé te esticar. Rossana, hoje eu estou até na categoria linho, mas eu vou para o ouro. Aleluia, aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Então a gente precisa, tudo que Deus nos pede para fazer, tudo, vai exigir de nós uma ousadia. Meu Deus do céu, já prestou atenção, gente? Deus nunca vai pedir algo a você que não exige ousadia. Porque, como eu disse, eu repito, se não precisar de ousadia, a fé não tem pelo que trabalhar. E só se agrada a Deus por fé. Amém? Aleluia! E a gente vai, né, e ver Deus se movendo para nos tirar de certos comodismos, né? De certos ciclos viciosos que a gente fica ali andando em círculo. Eu gosto de dizer isso, sabe? Se for para andar em círculo, que seja na espiral, pelo menos você sobe. Aleluia. Aleluia. Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa. O 1º de maio não é a data 1º de maio que vai mudar a tua vida. Mas o que você vai fazer com essa data e abraçar a chance que Deus está te dando, aí vai mudar tudo. Entende? E aquele povo que recebeu aqueles talentos, não é? Deus simplesmente deu, né? 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro. Segundo a capacidade de cada um, Deus sempre vai dar chance. Segundo, diga de novo, Deus me dá chances segundo a minha capacidade. E você sabe o que aconteceu, não é? Sempre Deus vai te dar uma chance de administrar, se você reconhecê-la como um cheque em branco. Eu sei que não se usa mais cheque hoje, mas eu posso dar o exemplo. O irmão Reagan diz naquele livro dele, preencha seu cheque com Deus. Sabe? Deus te dá uma oportunidade, como deu para aqueles homens que liberou os talentos. E disse assim, preencha aí seu cheque. Simplesmente, como é que você vai abraçar essa chance que eu estou te dando? De multiplicar. Queridos, deixa eu te dizer, tudo que chega nas suas mãos vem com uma capacidade de multiplicação. De fato, você já nasceu com essa capacidade. A palavra semente vem da palavra sêmen. E todo homem, né, entra aqui na terra com essa capacidade de ter esse sêmen para multiplicar. A mulher tem uma célula também, o óvulo, para multiplicar. Deus já nos colocou nessa terra com essa capacidade de multiplicação. Então, tudo que chega nas suas mãos vem com uma semente embutida. O que você faz com ela é que determina onde você vai chegar. Sabe que um homem pode dizer com uma mulher, nós não vamos ter filhos? Pode. E parar ali mesmo a linhagem dele. Eu só não quero minha árvore genealógica parada em mim, queridos. Eu quero multiplicar. Eu não tenho visão de interromper o que Deus quer fazer na minha vida. Eu tenho visão de multiplicar. Agora, deixa eu te dar outra coisa, dizer outra coisa. A história da sua vida nunca vai ser contada a partir daquilo que você nunca fez. A história da sua vida vai ser contada a partir daquilo que você resolveu fazer.
Porque aquela mulher que simplesmente decidiu se derramar o que tinha de precioso aos pés de Jesus. Em Lucas 7, diz que os discípulos olharam, fala assim mesmo, no plural. Os discípulos, não foi só Simão, mas os discípulos olharam e disseram, mas que desperdício. Querido, deixa eu te dizer, não deixa que pessoas sem visão determinem aonde você vai canalizar o seu melhor. Quem não está disposto a fazer nada, só está disposto a criticar quem faz. Aleluia. Eles não estavam dispostos a fazerem nada. Mas quando a mulher decide se entregar, mas para que esse desperdício? Amado, só tem uma vida. Você vai jogar videogame, você perde uma vida, chega outra. Mas essa aí, só tem uma. Então faça valer e não dê o controle da sua vida nas mãos de quem não tem visão para determinar o que você tem que fazer ou não fazer. Aquela mulher estava sendo inspirada a derramar o seu melhor para aquele tempo. E ela diz, eu fiz isso. Jesus foi quem disse. Ela fez isso para o meu sepultamento. Ou seja, aquilo era uma oferta profética para o que Deus estava para fazer na terra. Porque foi a morte e a ressurreição dele que nos trouxe até aqui. Então aquela mulher estava investindo num profético. Que quem não tem visão, queridos, acha tudo tão comum. Meu Deus do céu. Aleluia. E aí ela estava lá, não é? E aqueles homens criticando. Agora, deixa eu te dizer algo. Na hora que Simão começa a pensar mal dela, inclusive de Jesus, Jesus chega para Simão e diz assim, ô Simão, rapaz, eu cheguei na tua casa e tu não me deu ócio, tu não lavou meus pés, não foi? Ou seja, sabe que aquilo era um direito de Jesus? Mas ele não chegou cobrando, mas ele esperava que eles fizessem? Aleluia. Sim ou não, gente? Porque quando Jesus disse, Simão, eu cheguei na tua casa, rapaz, tu não me deu o que eu merecia. Mas sabe que se Jesus foi dizer aquilo é porque ele esperava que eles fizessem? Sim ou não? Como Jesus disse com aqueles leprosos, rapaz, eu curei 10 e só voltou um, cadê os 9? Ou seja, quando ele curou, ele não disse, volta para me agradecer, mas ele esperava. Querido, deixa eu te dizer, Deus te deu unção, sabedoria, Ele não pediu a você nada, mas Ele está esperando. Porque Ele nos fez gente inteligentíssimos e pessoas capacitadas pelo Espírito para discernir o que Ele merece. Amém? E quando Jesus disse a história dessa mulher será contada onde se pregar o Evangelho, Jesus estava dizendo isso. Que a história de alguém só é contada a partir daquilo que ela decidiu fazer. Não daquilo que você nunca fez. Eu não sei o que é que você vai querer que se conte da sua vida no futuro. Para os seus netos, para os seus filhos. Mas, querido, queira ser conhecida como uma pessoa que soube honrar a Deus de todo o seu coração. Esse é o maior legado que a gente pode deixar com os nossos netos. É entender que a vida que temos veio dele. Tudo que a gente tem veio dele. Sabe que ele é digno, diga, ele é digno do meu melhor. Meu neto chegou lá em casa, o mais novo, né? E ele chegou para mim, ele olhou para mim, bem nos meus olhos, ele disse, ô vovó, ele tem 7 anos. Eu posso lhe perguntar uma coisa? Eu disse, pode, ele fez. Com que idade a senhora ficou rica? Porque pastor Janduí, a gente não nega nada para eles, né? E assim, olha o conceito que eles têm de riqueza, de prosperidade. As coisas básicas que a minha avó me dá, a atenção que ela me dá, isso é riqueza. Com que idade a senhora ficou rica? Rapaz, mas foi tão rápida a resposta que o Espírito Santo me deu. Eu disse, meu filho, eu fiquei rica no dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador. Nesse dia, 3 de outubro de 1994, eu não só fiquei rica, eu fiquei sarada, curada, próspera, inteligente, sabida. Eu recebi tudo num dia só. Aleluia. Sabe, eu quero que os meus netos tenham a história para contar da minha vida. Eu quero que eles tenham uma foto minha na sua casa, mandando beijinho para mim. Quando eu não estiver mais aqui. Para eles lembrarem que algo foi feito e que melhorou a vida deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos dos seus filhos.
Porque às vezes as pessoas dizem, né, como o pastor Janduí disse, tem um certo preconceito com a abundância. Ah, mas dessa vida não se leva nada, mas a Bíblia não pede para você levar, pede para você deixar. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele disse, o homem de bem deixa, ou seja, usufrui e deixa. Para que levar? Aleluia. Lá você não vai precisar mesmo de nada disso. Mas tem coisas que você desfruta aqui que não tem lá. Mas você vai desfrutar aqui honrando a Deus, amém? E acredite, né, quando Pedro estava ali, que ele estava trabalhando e não obteve resultado, que Jesus chega e pede aquele barco emprestado, foi o simples liberar do barco que fez com que ele tivesse uma colheita, queridos. Que, sabe de uma coisa? Ele teve que chamar quem estava perto para auxiliar na demanda que chegou. Fica pronto. Você não sabe o que você vai liberar hoje aqui. Você não vai ter espaço para comportar o que está por vir. Acredite, você vai chamar pessoas para ajudar você. Você vai ter que recalcular algumas coisas dentro da sua casa para caber o que Deus está pronto para te liberar. Queridos, você vai ter que reorganizar algumas coisas, sabe, para suportar o que Deus está pronto para liberar. Às vezes você quer receber algo de Deus, você está numa sintonia para receber algo, e Deus está em outra para liberar, como aquele coxo que chegou para receber uma esmola, e Deus dizendo, eu não quero dar uma esmola, eu quero dar algo não paliativo, mas eu quero te dar algo definitivo. Queridos, alinha a tua perspectiva, a tua, como é que eu posso dizer, a tua sintonia para receber, alinha hoje com o que Deus está pronto para liberar. Oh, glória a Deus. Pede ao Espírito Santo abre os olhos do meu entendimento, que é para eu entender o que Deus está pronto para liberar. Que é para você ter convicção do que você tem que plantar. Meu Deus do céu. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então a gente vê, né, que aquela viúva, quando Elias chegou lá e ela liberou aquele pão, queridos, Elias liberou uma palavra para ela: olha, até que chova, não vai faltar farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Até que chova, até que chova. Você sabe que Deus, Ele pode mudar a forma de te prover? Aleluia. Até que chova. Mas depois que começou a chover, a forma de prover mudou. E é isso que você precisa entender. Como o pastor Janduí aqui falou de mentalidade. Você sabe que uma mentalidade satisfeita não espera nada novo? Isso está comprovado. Uma mentalidade satisfeita. Eu ouvi tantas vezes o pastor Butler dizer isso. Irmão, nunca esteja satisfeito. Deus tem sempre mais. Nunca esteja satisfeito, esteja grato, mas nunca satisfeito. Gratidão é diferente. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até agora, mas, Senhor, tem mais. De fato, quando Ele criou os céus e a terra, a Bíblia diz que Ele viu que era bom, e Ele dizia o Espírito Santo, né? No início do primeiro dia. Aí a Bíblia diz, viu Deus que era bom, mas eu acredito Deus olhando para o Espírito Santo e dizendo, foi bom hoje, mas amanhã tem mais. E no segundo dia ele foi bom, mas eu imagino ele dizendo para a palavra e para o Espírito, foi muito bom, mas amanhã tem mais. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, ei, o que Deus tem feito na nossa vida é bom, mas amanhã tem mais. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Tem mais, querido. Tem mais da parte de Deus. Tem mais da parte de Deus. E uma mente satisfeita não espera nada novo, pelo contrário. Lembra do povo no deserto? 40 anos. Querido, você sabe o que é 40 anos comendo a mesma coisa? Era sobrenatural, era. Caía do céu todo dia. Maravilhoso o sobrenatural de Deus. Mas Deus estava querendo, enquanto eles estavam comendo o maná de hoje com o sabor de ontem. Queridos, imagine você comer 40 anos a mesma coisa. Sentar na mesa e comer o pão de hoje com o sabor de ontem. E Deus querendo dizer para eles, ei, eu quero dar um novo sabor à sua vida. Eu tenho romeiras, eu tenho oliveiras, eu tenho uvas, eu tenho um novo sabor. E a mentalidade deles mesquinha.
Não, a gente devia voltar para o Egito. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Já saiu de lá, não olha nem para trás. Se for para lembrar do futuro, foi só para lembrar de onde Deus te tirou. Aleluia, mas Deus quer dar um novo sabor à sua vida. Diga, Deus quer dar um novo sabor à minha vida. Amém. Glória a Deus por isso. Diga, tenha algo novo. Eu não posso pensar como um escravo, diga. Eu preciso pensar como Deus pensa. Queridos, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É interessante isso. Deus não amou o mundo de tal maneira que dançou, que orou, que festejou, mas que deu. Amor, amar e dar estão juntinhos. Quem aqui ama a Jesus? Quem ama a Deus aqui? Não se separa amar de dar. Não pode separar. Amém? E a gente vê aqui, né, em Marcos no capítulo 4, vai comigo lá, por favor. Marcos capítulo 4, olha, todo o capítulo de Marcos é falando de semeadura e de colheita, todo o capítulo de Marcos. E tem um versículo em Marcos que Jesus fala, né, antes dele entrar nessa questão aqui do verso 26, Marcos 4, 26, ele diz assim, não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Sabe que as pessoas só pensam nesse versículo como pecado? Olha, se tem pecado oculto, vai ser revelado. Mas Jesus aqui não está falando de pecado, ele está falando de semente. E o que é isso, Rosana? Você pode até semear escondido, mas a colheita não tem como você esconder. Você pode até lançar a sua semente escondida. Porque tem gente que diz assim, eu não quero que ninguém saiba. Sim, e a colheita, como é que você vai guardar? Porque não tem como. Diga, não tem como esconder. E quando chega no verso 26 de Marcos 4, a Bíblia diz assim, Jesus disse ainda, é porque ele estava falando, né, sobre semente. O reino de Deus é assim. Como é o reino de Deus? Como se um homem lançasse uma semente na terra. Deixa eu perguntar para você, como é o reino de Deus? Diga, como se alguém semeasse. Ele não diz, o reino de Deus é assim, como se um homem guardasse, como se um homem amontoasse, como se um homem retivesse. Ele diz, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente. É assim, diga comigo, é assim. Quem aqui está no reino de Deus? É assim, gente, o reino de Deus é assim, gente. É lançando sementes. Aleluia! Amém? Rosane, pode guardar? Pode, querido. Um dia Deus falou com José, guarde meu filho. Guarde que está vindo um tempo aí difícil, mas sabe de uma coisa, tudo que ele tinha guardado foi para dar. Porque quando o povo não tinha, Faraó dizia, vá até José, que ele tem pão para você. Aleluia! Sabe, você pode até guardar, mas guarde com essa mentalidade. Na hora que Deus quiser. Aleluia! Não deixe que nada te dê segurança, a não ser Ele. Aleluia. Não é um pé de meia que vai te dar segurança, é o que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Amém? Aí ele diz assim, no verso 27, depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Queridos, nós não vamos saber dizer como é que frutifica. E a Bíblia já disse, você não vai saber, não adianta estudar, não tem agrônomo no mundo que diga como é que a semente germina, né? E aí ele diz, você semeia, e sabe de uma coisa? Vá dormir. Aleluia. Vá trabalhar, vá fazer o que você tem de fazer. Você não vai saber como é não, mas tem uma coisa, a colheita chega. Querido, tem um dia, uau, a colheita chega. Amém? E o papel de germinar e de florescer não é sua responsabilidade. O seu trabalho é só lançar a semente. Aí o resto, diga, é com o Pai. Como as pessoas dizem, né? Você pode até, como é que é a frase que diz?
Você pode escolher a semente que lança, mas a colheita, ela é obrigatória. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. E eu vou dizer, nunca semei pensando assim. Eu estou semeando, mas eu não quero receber nada não, eu não tenho interesse. Querido, deixa eu te dizer, impossível. Se a Bíblia diz que quem planta colhe, é impossível. Mesmo que você plante dizendo não quero, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Amém? E a gente vê que as coisas com Deus, elas acontecem no reino invisível. A gente não pode subestimar o poder de uma semente, queridos. Sabe, vocês construíram essa igreja aqui, mas você sabe que tem construtoras que quando ela compra um terreno para construir um prédio, elas lançam veneno no terreno, elas tocam fogo no terreno, todinho antes de construir. Por quê? Porque se tiver alguma semente que foi lançada ali, você sabe que não importa o tanto de concreto que colocaram, ela rompe o concreto e ela, como é que se diz? Prejudica toda a estrutura do prédio. Por isso que quando elas compram, elas queimam, elas colocam veneno, porque entendendo, se tiver semente aqui que a gente não viu, por pequena que seja, ela vai frutificar. Querido, não importa o concreto que Satanás bota, sua semente vai frutificar. Vai frutificar. Amém? Diga, vai frutificar. Não é? Então o problema não é o tamanho da semente. Rosana, o que significa a minha oferta para Deus? É a mesma coisa que significa para você. Sempre olhe para suas mãos quando você for semear algo e pergunte o que isso está significando para mim. Porque para Deus vai significar a mesma coisa, querido. Se para você é troco do pão, para Deus vai ser. Mas se para você é o seu melhor, para Deus vai ser o seu melhor. Aleluia! Glória a Deus! É muito simples a gente saber o que uma semente significa, não é? E a gente precisa entender que a sua parte não é explicar o milagre, é viver. A sua parte é testemunhar. E as pessoas perguntaram como foi, você diz, eu não sei, só sei que foi assim. Aleluia! 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 E no verso 29... E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Eu vou liberar uma palavra profética. Quem recebe? Receba essa palavra. Receba essa palavra. Os discípulos, Jesus falou com os discípulos e Jesus disse assim, vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e veja que já está pronto. Aleluia! Ei, tem gente aqui que está calculando na mente o tempo e dizendo em tal mês, deixa eu dizer, erga os olhos da fé, já está pronto, já está pronto, já está pronto. E receba mesmo, receba mesmo. Ele está encurtando processos hoje. Tem uma unção para encurtar processos. Meu Deus do céu. Ergue os olhos. Não vai ser no seu tempo. Não vai ser no seu tempo. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Tem uma lei em operação hoje. O dia hoje é profético. Tem uma lei em operação hoje. Por causa da obediência, uma visão que Deus deu à autoridade desse lugar. Tem uma lei em operação hoje. O seu trabalho é colocar a semente na terra. Queridos, eu quero que o Espírito Santo traga à tua memória as sementes que você lançou para esse prédio. Meu Deus, tem uma lei em operação. Tem uma lei em operação. Meu Deus do céu. Aleluia. E sabe, todas as vezes que algo está frutificando, o diabo vem com barulho. É na hora que os agricultores colocam os espantalhos para impedir
Eu vou te dizer uma coisa, querido, não deixe o diabo falar mais alto. Enxote Satanás e diga: Satanás, a colheita é certa. O diabo não vai te influenciar. Querido, se tem uma coisa que não deveria passar pela nossa cabeça, é a possibilidade de falta na nossa vida. Nunca. Deus não precisa mais nos provar nada. Tudo que a gente precisava para saber que Deus é bom e paga bem. Aleluia! 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 Diga: na minha vida não existe falta, porque eu sei as sementes que eu tenho liberado. Mas deixa eu encerrar com esse exemplo. Talvez você já tenha ouvido, eu não sei se eu já falei dele aqui, mas eu acho oportuno falar. Quando eu estava na faculdade de fisioterapia, eu tinha um desejo de ajudar meu pai, porque meu pai, ele tinha enfisema pulmonar e era asmático. Ele trabalhou muito tempo numa padaria da família, e por lidar com farinha de trigo, essas coisas, ele desenvolveu um enfisema pulmonar e ele era asmático. E quando ele tinha crise de asma, doía no nosso coração ver ele procurando ar para respirar. E ver ele... Aí minha mãe gritava: teu pai está com falta de ar. Quem já ouviu essa expressão aqui? Você já disse isso? Fulano está com falta de ar. Para minha surpresa, estudando na faculdade, eu descobri que não é falta de ar. Pelo contrário, é excesso de ar nos pulmões. A pessoa, que sofre disso, ela inspira, enche o pulmão de ar e acontece um broncoespasmo. E no que os broncos fecham, o ar não sai. E aí vem outro curso inspiratório. E na hora que ele quer inspirar de novo, o pulmão está tão cheio que ele fica assim, ó, e não entra. Sabe, Paulo fala nas cartas que um corpo de Cristo é comparado ao corpo humano, sim ou não? Querido, só entra o que sai. Sabe o que significa esse culto de 1º de maio? Como é que trata a asma? Dá um broncodilatador. Coloca um broncodilatador. Na minha época, a gente usava Beroteca, Atrovente, eu não sei o que se usa hoje. E aí acontecia um broncoespasmo, ele liberava aquele ar. Aí ele podia inspirar de novo. Sabe o que é esse culto hoje? Um broncoespasmo, um broncodilatador. Todo espasmo que o diabo tentou dar nas tuas finanças, eu vou te dizer, hoje você vai tomar um broncodilatador. Hoje é dia de liberar para entrar mais. Hoje é dia de liberar para entrar mais. Deixa eu lhe dizer, você não vai viver com falta. Querido, sabe o que isso me mostra? Não existe falta, existe excesso de coisas presas. O ar é extremamente importante, sim ou não? Mas até preso mata. Deus não te chamou para reter nada. Deus te chamou para liberar. O propósito da prosperidade não é reter, é derramar, querido. Abra o espaço, abra o espaço. Se livra do velho, porque tem uma nova colheita. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Então entenda esse momento aqui, onde essa oferta vai ser, essa dádiva será reconhecida, a honra a Deus. Eu vou te dizer como um broncodilatador. E você vai dizer, agora eu vou respirar aliviado. Porque o diabo quer dizer assim, você vai liberar. E aí, como é que vai ser amanhã para você ficar preso? Você vai dizer, Satanás, agora eu vou respirar aliviado. Porque eu sei que meu futuro está garantido. Amém, querido? Levante suas mãos para o alto. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por sua palavra. Obrigada por essa oportunidade que nós temos aqui de te reconhecer, Pai. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, que é conforme o Espírito determina no nosso coração. Pai, não é o meu extrato bancário que determina. Não é o que eu tenho na conta que determina. É o teu Espírito, porque o Espírito Santo sabe o que eu preciso escolher amanhã. E obrigada, Senhor, porque todo espírito de reter,
Em nome de Jesus, eu declaro uma manhã de ativação profética. Uma manhã de liberações. Obrigada, Pai, limites. Ei, hoje tem pessoas aqui que vai simplesmente soltar limites. Tem pessoas aqui que estão vivendo num determinado limite. Eu percebo hoje você mesmo liberando os seus limites. Ei, libera os seus limites, libera os seus limites. Libera o freio! Libera o freio! Aleluia! Erga os olhos. Erga os olhos. Avançando em 2026, ergue os olhos. Daqui a 4 meses, ergue os olhos. Ergue os olhos. Ergue os olhos.